Hello, Hello, people! Pois é, como vocês viram, hoje a gente tem um convidado muito especial aqui no canal, Feva, Hello! um grande amigo meu da época da faculdade e também no período de pós-graduação. Por isso hoje a gente vai dar algumas dicas de como se preparar para passar na seleção de mestrado em Universidade Federal. Então, se você tem interesse, acompanhe esse vídeo. Pois é, vamos lá. Dica número 1. Isso. A primeira dica, gente, que nós trazemos, a gente vai falar um pouquinho também a partir da nossa experiência, certo? A gente fez letras, português e inglês na Universidade Federal da Bahia. Feva também é professor, então de português, professor de inglês. E nós decidimos fazer mestrado no Instituto de Letras e optamos pela área de literatura e cultura. Por isso, a primeira dica é a seguinte: se você pensa em fazer um mestrado, a primeira coisa que tem que vir à cabeça é em qual programa de pós-graduação eu vou fazer esse mestrado. E quando você escolhe o programa, você também precisa escolher a linha, que é como se fosse uma sub-área dentro daquele programa. Como assim? Nós fizemos um programa de literatura e cultura, né, no Instituto de Letras. O mesmo programa, porém linhas diferentes. Isso. Lá em literatura nós temos 4 linhas, né? Temos teoria literária, documentos e memória. A linha de tradução, a linha que eu faço parte. Isso. E a linha de filologia, crítica textual. Isso, crítica textual. Nós tínhamos um colega que havia feito graduação em filosofia, mas fez mestrado com a gente em letras, em literatura. Então, mesmo que você faça faculdade em outro curso, história, por exemplo, se você quer fazer um mestrado em letras, você pode, em literatura ou em linguística, porque letras tem 2 grandes áreas: linguística, com suas respectivas sub-áreas, acho que são 4 também, e literatura, essas 4 que nós falamos. E não podemos esquecer também do mestrado profissional, né? Para aquelas pessoas que querem desenvolver um trabalho na área de letras, mas que não necessariamente na parte de literatura ou de linguística, mas sim voltado mais para a área de educação, que é uma possibilidade também. Ah, perfeito. Muitos alunos do mestrado profissional já são professores atuantes na área, né? Já na educação básica, e isso só enriquece o trabalho, porque é mais voltado para a ação do que para uma parte mais teórica, como no mestrado acadêmico. Então essa é a primeira dica. Vamos para a segunda? A dica número 2 é olhar os editais anteriores. Isso é muito importante porque lá você vai poder consultar as etapas do processo, você vai poder consultar também a bibliografia que é exigida para o momento das provas, né? Porque na verdade a gente tem 3 provas, 3 momentos, sim. O primeiro momento é a escritura de um projeto, o segundo momento é a prova Teórica, a né? prova teórica, a prova escrita, e o terceiro momento é a prova de língua estrangeira. Então é muito importante consultar os editais anteriores, porque você vai ficar antenado para esses 3 passos e vai poder se preparar melhor à medida que você vai lendo sobre como vai ser aquela prova, de que forma vai ser cobrado. Isso mesmo. Isso é super importante porque muitas vezes você quer fazer o mestrado, mas você não sabe por onde começar. Então, é uma boa dica ver as edições anteriores, os editais. Porque não muda muito assim, a questão dos textos, das etapas, aí você pode se preparar. E a gente vai para a terceira dica muito importante, que é ler com atenção o edital da seleção que você vai fazer. Então, vamos supor que você deseja prestar o mestrado este ano de 2019. Então você deve ficar atento quando normalmente aquele programa abre edital, não é? Tem instituições que abrem no meio do ano, tem outras instituições que são no final do ano, a UFBA mesmo geralmente é final do ano, novembro, dezembro. Então fica atento quando o edital abrir. E, gente, o edital você precisa ler minuciosamente cada parte. É muito, muito, muito importante ler
parte por parte, porque tem pessoas que são eliminadas do processo justamente por descumprir coisas pequenas que estão especificadas lá no edital. Isso mesmo. Lá vocês vão encontrar as datas importantíssimas. Às vezes aparece até o local, outras vezes são postadas depois, né, no site do programa. Mas isso pode vir até mesmo no edital. E é importante porque você já se prepara, você já sabe quando vai acontecer a prova teórica. Outra coisa bem legal que acontece no nosso programa de literatura e cultura é que já mostra, junto com o edital, tem um manual do aluno que vem com todas as referências bibliográficas que o candidato precisa ler para responder a uma prova discursiva. Então, normalmente ali vão ter indicações de livros. Na minha linha, quando eu fiz, tinha livros inteiros, né? E tem outros capítulos. Então, vão ter alguns livros inteiros para serem lidos e alguns capítulos de livros, alguns artigos. E é importante que você tenha acesso a isso para procurar. Ou pedir emprestado a algum colega, ou procurar na internet, ou adquirir se você puder. Então, por isso que é muito necessário ler o edital com toda a atenção, certo? Consequentemente, a dica número 3 já tem a ver com a dica número 4, que é estudar os textos exigidos para a prova escrita teórica. Então, essa etapa é muito importante para a pessoa que deseja ser aprovado no concurso para pós-graduação, porque é um momento em que você vai se preparar para responder as questões, responder a prova. E aí a gente vai falar um pouquinho de como foi o nosso processo, né? Que a gente montou meio que um esquema cronograma de estudo, sim. Para estudar, e foi uma coisa que resolveu muito e foi muito eficaz para nossa aprovação. Isso mesmo. Eu particularmente não gosto muito de estudar em grupo, ou estudar em dupla e tal, mas com FEVA funcionou bastante. Esse foi o modelo que eu propus, vamos estudar juntos. Isso mesmo. E foi ótimo, porque assim, quando você está estudando com uma pessoa que tem a mesma afinidade que você, tem a mesma disciplina, comprometimento, responsabilidade, a coisa flui muito melhor. E a gente fez essa preparação para a seleção do mestrado em um momento muito delicado. Nós estávamos concluindo a nossa graduação. Então a gente sabe que finalizar um curso é sempre um momento muito tenso. Se todo final de semestre a gente sente essa agonia, final da graduação é pior ainda. E nós estávamos fazendo simultaneamente 2 cursos. Português e inglês. E no último semestre estávamos fazendo 2 estágios. O estágio de português e o estágio de inglês, elaborando relatórios. Então, na verdade, nós tivemos para estudar 1 mês. A gente determinou que naquele mês a gente escolheu alguns dias, a gente lia em casa sozinhos, mas a gente se encontrava para ler alguns trechos juntos e comentávamos. Tipo, a gente lia alguns parágrafos, né, e discutia, algo assim, não foi? Essa parte do comentário eu considero a mais importante nesse processo de discussão dos textos e tal, porque a partir dali você vai conseguir absorver o conteúdo de determinado texto, aquilo vai ficar na sua memória e aí você vai lembrar na hora de fazer a prova por conta da conversa amigável que você tem, da brincadeira que você faz. E é muito importante discutir os textos. Eu diria que mais do que ler e fichar é discutir os textos. Se você tem a possibilidade de discutir ou num grupo de amigos, ou num grupo de pesquisa, ou sei lá, com o seu orientador, orientadora, se for possível, discutam, porque isso é fundamental na hora de você ir responder a prova. Isso. Lembrando que pra gente, aqueles textos teóricos não foram tanto assim um bicho de 7 cabeças, porque a gente tinha uma experiência de grupo de pesquisa. Então, muitas vezes, para você que pensa em fazer um mestrado, um doutorado, se já puder, durante a graduação, se inserir em um grupo de pesquisa, ajuda bastante. Porque você vai se acostumando com textos teóricos, a escrita mais acadêmica, científica, você já escreve alguns relatórios, já escreve alguns ensaios, alguns artigos, e isso ajuda bastante. Então, tinham textos que a gente já conhecia, tinham textos novos que a gente suou para poder compreender, né? Sim. Muniz Sodré e lá vai. Mas, assim, é uma experiência fantástica. E, como ele disse, a gente lembra, não é, das discussões profícuas, porque
Partes que eu não entendia, ele compreendia, e partes que ele tinha dificuldade, eu já tinha mais facilidade para compreender. Então foi super legal, gente. E aí tem um outro aspecto também que é importante nessa colocação de Sandra, que é a área, né? O domínio da área para a qual você vai prestar ali aquele processo seletivo. E que no meu caso foi muito incrível, vou usar essa palavra, porque eu me preparei a graduação toda para a linha de linguística. E aí, 15 minutos do segundo tempo, eu descobri que eu ia para literatura. Então eu fiquei assim, poxa, eu não vou conseguir porque eu me preparei a vida toda para linguística. Não, consegue também. Se você vem de outra área, se você vem de outro curso que não é de letras, ou se você é de letras e quer fazer em outro curso, não se prendam a essa coisa de que eu não sou da área, eu não vou conseguir. Porque o que de fato vai determinar o seu conhecimento, a sua aprovação naquela seleção, é o domínio dos textos. E isso você pode fazer a partir das dicas que a gente está dando aqui agora. Com certeza. E a gente vai então para a quinta dica, que é muito importante e muitos candidatos ficam super preocupados, que é a prova de língua estrangeira. Quem vai fazer um mestrado, fazer um doutorado, precisa passar por uma prova de língua estrangeira. Porque a gente sabe Ou que... duas. No mestrado, um ano, no doutorado, duas. Assim, é importante porque quando você se propõe a ser pesquisador, você vai ter contato com textos de diversas línguas. Então, é necessário que você aprenda outra língua que não a sua materna somente. E assim, pra gente foi uma etapa mais tranquila, porque a gente já estava se formando em uma língua estrangeira, inglês. Então, logicamente, nós escolhemos fazer a prova de inglês. Então, foi super tranquilo. Mas a prova, assim, se você não tem ainda o domínio de uma língua estrangeira, você pode se preparar lendo textos acadêmicos ou lendo textos simples. Por exemplo, você pode entrar na internet, baixar algumas questões do Enem de língua inglesa, algumas questões de língua inglesa, ou de espanhol. Você pode textos, exercícios de interpretação de texto. Porque o que é que vai ser pedido na prova de língua estrangeira? Que você leia um texto acadêmico, que você consiga compreender esse texto e responder questões discursivas. Em língua portuguesa. Isso. Então você não vai precisar escrever na língua estrangeira. Você vai precisar compreender a língua estrangeira, mas escrever em português. Eu não sei se há programas aí pelo Brasil que você precise responder na língua estrangeira. A gente também está falando da nossa experiência na UFBA, tá? E todos os programas da UFBA, todos os cursos são assim. Você responde em português. A próxima dica é fazer o projeto nos moldes do edital. Isso é muito importante porque aquelas pessoas que se inscrevem para participar do processo e não leem o edital completamente, elas são eliminadas antes mesmo de chegar na prova específica, a dependendo de como seja a ordem da organização do processo. Que no caso da gente, no mestrado, primeiro foi a aprovação do projeto, depois foi a prova teórica. A prova teórica e, por último, a prova de língua estrangeira. Isso, às vezes, costuma mudar essa ordem, não é uma ordem fixa, mas é muito importante olhar para o projeto de acordo com as regras que estão ditas no edital. Porque, por exemplo, se você descumpre um dos requisitos que estão lá, você já está fora do processo. E aí perceba que você estudou pra caramba, você leu o texto, você debateu e perdeu simplesmente porque não leu o edital ou não seguiu as regras conforme estavam escritas lá. Isso. Por exemplo, uma coisa boba. Lá muitas vezes está dizendo, faça o anteprojeto com 10 páginas no máximo. Então, contando com as referências, contando com a folha de rosto, tem que dar 10 páginas. Não pode passar. Não pode passar de 10. Isso. E assim, se você não sabe como fazer um anteprojeto, que é um pré-projeto, na verdade, que você vai amadurecer e pode até mudar quando você ingressa no mestrado. Pesquisa, sabe? Pede auxílio na sua própria faculdade, com professor de metodologia, técnicas de pesquisa. Se já estiver num grupo de pesquisa, pede ajuda do seu professor, da sua professora orientadora. Isso. Ou colegas que já estejam na pós-graduação também,
que podem mostrar o modelo do projeto que eles fizeram. Isso ajuda muito, porque tem uma ordem. É um texto sintético, ao mesmo tempo tem que abranger toda a sua proposta, tem que estar bem fundamentado teoricamente. Então, assim, não é algo muito fácil, mas não é algo impossível, mas você precisa de dedicação. Sim, sim. Né, para fazer algo bem feito. E a última dica que nós trazemos hoje é uma etapa que nós não passamos porque no ano que nós fizemos a seleção, foi que ano mesmo? Acho que foi 2017. Não, fizemos no final de 2016 para entrar em 2017.1. Então, havia tirado desse programa de literatura e cultura a entrevista. O que consiste a entrevista? Havia lá 2 ou 3 professores daquele programa, daquela linha, que iria te fazer perguntas sobre o seu projeto. Então, você submetia o seu anteprojeto, esses professores iriam ler, iriam fazer perguntas só para ter uma certeza se foi você mesmo que escreveu, porque a pessoa pode também pedir para outra pessoa escrever o projeto, né, para entrar. Então, ali era mais para você falar como foi o seu processo, o que é que você pretende estudar, não é, de que modo você pretende dar continuidade àquela pesquisa. Só que muitos estudantes também ficavam assustados. Com a forma como é feita, né? Esse processo. Lá em letras era uma coisa um pouco... Bizarra. Bizarra, a palavra é essa, porque tinham professores que achavam que estavam ali na Santa Inquisição, não sei. Então tinha candidato que saía chorando. E eu acho que, assim, certos professores, não eram todos, mas exigiam coisa demais. Sendo que a pessoa estava saindo da graduação, querendo entrar ainda para ser mestrando, para defender uma dissertação e aí se tornar mestre. Então você não pode exigir que a pessoa tenha conhecimento super abrangente, super aprofundado, antes mesmo de entrar, de se matricular no mestrado. E uma coisa muito importante, Sandra, a falar sobre esse processo, para aquelas pessoas que vão, porventura, passar por ele em um outro programa, ou talvez até lá na UFBA mesmo, no programa de Linguística, tenham domínio teórico do referencial que você está colocando no seu projeto. Porque na maioria das vezes, o que esses professores vão cobrar de você no momento da arguição é que você consiga dialogar de forma mais fluida, com leveza, a respeito desses teóricos que você aponta na sua metodologia, que você aponta como fundamentação teórica do seu trabalho, discutindo também com o seu objeto. Então, a entrevista não é também um bicho de 7 cabeças. É um momento em que você precisa mostrar que foi você que escreveu aquilo ali e defender o seu ponto de vista em relação à teoria, à metodologia e o objeto ou a pessoa que está sendo estudada. Isso mesmo. E se foi você que fez o projeto, então você não terá grandes dificuldades para fazer aquela pequena defesa ali para a banca. Não é? Então, gente, essas foram as dicas de como se preparar para a seleção de um mestrado em Universidade Federal. Lembrando que partindo da nossa experiência... Na Universidade Federal da Bahia, isso, Instituto de Letras. Isso, programa de literatura e cultura. E assim, espero que essas dicas sejam úteis para você. Eu achei legal trazer Feva aqui para partilhar comigo essas dicas, porque nós dois viemos da escola pública e eu costumo sempre motivar os meus alunos dizendo que eles podem chegar onde eles quiserem. É só ter foco e determinação. Então, ser um pesquisador na universidade pública não é algo fácil, mas é algo possível se você estuda e se você não desiste dos seus sonhos. Essa é uma coisa muito importante, desistir. Essa palavra é muito importante, porque você não deve nunca desistir daquilo que você quer, do seu sonho, da sua vontade. Se você tentou a primeira vez, fez tudo certinho e não conseguiu, se prepara melhor para o próximo ano. Não desista nunca. Isso mesmo. Então, se você gostou desse vídeo, dê seu like. Dá um like lá na página da coleguinha. Isso mesmo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber novos conteúdos, tá bom? E muito obrigada, Feva, por estar aqui. Thank you very much, my dear. Oh, you're welcome. Bye, bye, people. Bye.